Muito bem, senhoras e senhores, olha que legal. Hoje estamos voltando para a temporada 2025 do podcast, que eu ainda não tenho, um podcast que não tem nome. Começa aí lá, eu acho que as pessoas vão falar que eu sou, né, professor Guilherme, que eu sou vaidoso, Leonardo Agostino, advogado, podcast, não é vaidade, é pura falta de criatividade. Se vocês gostarem aí, estão acompanhando, dá um nome, dá uma sugestão, coloquem nos comentários que eu vou, esse ano nós temos que batizar, realmente temos que batizar. Mas começamos aí a temporada 2025 e hoje uma forma mais informal, porque nós estamos num calor danado, Curitiba está surpreendendo, né? Então assim, tá uma diferença de temperatura. O professor Guilherme falou, Léo, eu vou. Mas tem que ir de terno e gravata? Certeza? Falei, não, o que interessa é o convidado, o que interessa é o conteúdo, não é a forminha. E depois aqui, só para falar dos bastidores do professor Guilherme, daí terminamos, que tem que ir pro assunto, depois, ó, se a minha mão estiver meio suja aqui, é o carvão, tá? Tem um churrasquinho depois da é o mínimo que eu, os últimos convidados eu tenho deixado sem água. Então, se já tem água, eu já tô feliz, tá? Sinta-se feliz. Agora, a carne que tá lá em cima, você não sabe, porque com a picanha do preço que tá... É verdade. Né? Churrasco de ovo. Churrasco de ovo também tá caro. Também tá caro. Senhoras e senhores, muito obrigado pela paciência, pela paciência com as brincadeiras, mas começando com um assunto sério, hoje eu convidei esse meu amigo, meu irmão, né? Assim, eu tenho muito cuidado em falar do irmão, não vou elogiar tanto quanto eu deveria, porque ele é meu irmão mesmo, assim, eu adoro ele, adoro a esposa, os filhinhos, nós estamos convivendo sempre juntos, mas principalmente eu admiro como profissional. E só não vou falar mais disso porque o entrevistado é ele e eu tenho feito vários elogios e tomado muito tempo, então aqui eu vou tentar me policiar. Então, senhoras e senhores, para quem não conhece, o professor Guilherme Corrêa, professor de processo civil, mestre em Direito aqui pela Universidade Federal do Paraná, professor hoje da Universidade Positivo, que é coligada a Cruzeiro do Sul, do grupo Cruzeiro do Sul, que é um grande grupo aqui de educação, também hoje diretor do Núcleo de Prática Jurídica, tem livros sobre juizados especiais, enfim, uma página no YouTube que é sensacional, mais de 30 mil inscritos. Se você não está pesquisando, você que está iniciando no direito, você que é aluno do direito, não deixe de ver os vídeos do professor Guilherme. São vídeos muito práticos, obviamente em alguns momentos, como ele é professor de processo civil, ele tem que aprofundar, verticalizar, faz parte, né, do assunto, mas é muito didático. O professor Guilherme tem essa vantagem de ser muito didático, não é à toa que está aí com quase 20 anos de magistério, acredito eu, já estou deixando mais velho, né? Mas assim, primeiro, vão lá, pesquisem Guilherme Corrêa, vocês já vão achar ali, Guilherme Corrêa, que é a página dele no YouTube, né? Seu nome, professor Guilherme Corrêa. E vai ter uma série, já está com mais de 30 mil inscritos, daqui a pouco esse ano, se Deus quiser, bate os 40 mil inscritos e é válido, né? E daí se gostou do conteúdo dele, vai lá, curta, compartilhe, passa para os amigos. E aqui também, se você gostar do conteúdo, bota nos comentários, curta, compartilha, porque esse conteúdo tem que chegar para mais pessoas. Professor Guilherme, muito obrigado por ter vindo. E aqui só para a introdução, antes de fazer a primeira pergunta, obviamente, o que nós vamos falar? Nós vamos falar de advocacia para iniciantes. O professor Guilherme está com um projeto bonito aqui, bacana. Eu também tenho me preocupado com a qualidade, né, qualidade das faculdades um pouco. Posso ser bem sincerão, você tem que ter uma reserva porque você está dentro de uma boa faculdade e às vezes pode ser taxado de presunçoso. Eu não estou ligado a nenhuma faculdade. Eu tenho me preocupado com a formação dos novos advogados, dos novos juízes, promotores, delegados, né? E eu vejo que tem muita gente que mesmo fazendo às vezes até uma faculdade boa, tendo essa oportunidade, não sabe minimamente trabalhar. Tá? Por quê? Porque a faculdade forma um mínimo, traz um mínimo de conteúdo. Então é isso que nós vamos falar hoje sobre a advocacia do iniciante, o que nós estávamos até pegando para não parecer, né, aquele chavão clássico de venda de produto, né, de infoproduto, mas a gente vai colocar aqui com uma ideia de 5 passos, ou 5 pontos importantes ou minimamente necessários para o advogado iniciante, aqui na nossa área, que é a área do direito civil, processual civil. Né? No criminal, depois trago professores aqui do direito criminal também para falar dos 5 passos necessários. Então, professor Guilherme Corrêa, muito obrigado por ter vindo. Né? E me diga, primeiramente, o porquê você está com esse projeto de advocacia na realidade, assim, aqui nós vamos falar de 5 passos, porque não dá, né? O curso dele vai ser muito mais alongado, e eu gostaria que primeiro você explicasse essa ideia, qual foi a motivação, o que você viu e qual era a sua necessidade desse curso. Mais uma vez, obrigado pelo convite.
Inclusive eu vou falar um pouquinho de um dos passos que é o relacionamento com as pessoas, e a gente quando tem amigo é bom, ele enche a gente de elogio logo cedo, né? E a gente fica feliz. Mas brincadeiras à parte, eu pensei nesse projeto, na verdade é para atender uma demanda que eu recebia de muita gente na internet. Então, como você adiantou, eu estou há 15 anos já lecionando em ensino superior, eu acabei de completar 15 anos em fevereiro agora desse ano. Então, a quantidade de alunos que passaram aí por mim, já dei aula em mais de 6 faculdades aqui em Curitiba, hoje estou só na Universidade Positivo, mas é sempre 6, 7 turmas por ano, então é muita gente que passa. E também trabalho com preparação para o exame de ordem, né? E muitos alunos me procuram no 6º ano, me procuram ali quando passaram no exame de ordem, passa no exame de ordem, dá aquela euforia, vai lá para o juramento, apresenta o diploma, tira a foto e fala, e agora? Agora eu estou pronto para advogar? E aí eu costumo dizer que o exame de ordem é como se fosse o teste do Detran. Não, você não virou um piloto. Você só está podendo dirigir. Você tem o exame de ordem, você tem 2 coisas. A possibilidade de advogar e a segunda coisa é um boleto para pagar. Tá? E esse vai ter que pagar, a anuidade vai vir e não tem o que fazer. Então, infelizmente, a primeira coisa que eu já queria dizer antes de aprofundar um pouquinho na ideia desse curso e desses 5 passos que eu vou dar hoje, que é digamos assim, uma parte pequena, né, um snack desse curso que eu estou montando, é dizer o seguinte: o exame de ordem não é um basilador para a tua advocacia. O exame de ordem é apenas um requisito que você precisa passar se você quiser advogar. Eu brinco com um aluno que diz, professor, eu tirei 10 no exame de ordem. Parabéns para você. A tua anuidade vai ser igual do que tirou 6. A tua advocacia não vai se pautar nisso. Você não vai receber uma OAB com estrelinha. Você vai ter que começar a advogar. Então, primeira coisa, o exame de ordem não baliza, não vai te tornar um bom advogado porque você passou na primeira OAB, ou porque você não passou na primeira OAB, você vai ser um péssimo advogado. Eu passei depois de um recurso, ou eu passei com nota máxima. Não importa. Isso aí é só algo que você precisa passar por ele, tá? E aí, diante dessa demanda dos alunos que sempre me vinham com dúvidas que pareciam para mim simples, mas parecem simples porque eu advogo faz 17 anos, eu dou aula faz 15 anos, sempre na mesma área. Então, para mim, isso se torna o meu dia a dia, a minha rotina. Então, talvez eu pense, isso é simples, mas talvez não seja simples para todo mundo. E eu via muitos ex-alunos pagando consultoria para mim, para auxiliá-los em coisas que eu poderia colocar num formato de curso, o que tornaria até mais acessível para eles do ponto de vista financeiro e eu conseguiria atingir mais gente. Então, essa foi a minha ideia ao elaborar esse curso, tá? E aí, se me permite, eu já vou começar a falar eu quero do primeiro ponto. Até fazendo parênteses, né? Quando você está falando aqui, a gente não ensaiou nada, tá, senhores? Não tem ensaio nenhum, porque nós somos os dois, estamos com tão velhos na advocacia, né? Que aí também é muito mais o professor Guilherme no magistério, eu pouco menos no magistério, que a gente não precisa nem ensaiar, e até para deixar mais dinâmico. E quando você estava falando, eu estava falando já, não é o primeiro passo, não está aqui dentro dos passos, porque eu já imagino até o que você vai nos trazer de conteúdo, de informação, mas eu tenho visto tantos procedimentos, ou na realidade tantos processos eletrônicos diferentes, PJE, Projude, ESAGE, que eu falo, cara, você tem que fazer um curso para isso. Rio de Janeiro parece que está com 3 ou 4. Sim. Eu falo, cara, eu não posso advogar no Rio de Janeiro, porque se eu for advogar no Rio de Janeiro, eu vou perder prazo. Eu não sei qual que é. Exato. Então, assim, nós não vamos trazer disso. Não. Mas eu acho que fica aqui a dica para quem sabe, tem que ter lá no curso. Quem sabe. Vou atualizar uns 27 nos sistemas. 27 sistemas, enfim. Mas vamos começar pelo menos, porque aquela questão, se nós saíssemos lá, nós fomos forjados em processos físicos, tá, senhores? É aquele processão, exato, tá? Tirar xerox, fotocópia, né? Enfim, tirar xerox no balcão, enfim. Hoje tem essa facilidade do processo eletrônico, por mais que tenha uns 30 sistemas. Sim. Mas qual seria o primeiro passo importante que você veria para o advogado iniciante? Eu acho que o primeiro passo é um passo que eu acho que é de vida, né? Eu acho que é construir relacionamentos. E aí vocês vão pensar, que parece um coach falando, né? A verdade é o seguinte, não existe advogado sem cliente. Então, a advocacia, ela trabalha com a existência de clientes, a existência de causas que esses clientes vão trazer. E tem um amigo meu que diz que as coisas se resolvem muitas vezes num aperto de mão, né? E isso, o que eu quero dizer é o seguinte, de uma forma bem simples, não é porque você é o mais estudioso, o mais preparado, que alguém vai correr atrás de você para você advogar para ele. Infelizmente, a advocacia, ou felizmente,
é uma profissão que trabalha muito com a ideia da fidúcia, da confiança. Claro. Então, quanto mais relacionamento você constrói com as pessoas, e obviamente que um relacionamento honesto, não um relacionamento meramente interesseiro, você vai criando conexões, vai criando confiança com as pessoas e naturalmente você vai, ao conquistar essa confiança, a pessoa vai começar a se abrir para você, para expor eventuais problemas que ela tem, e esses problemas muitas vezes podem ser jurídicos. Então eu sempre costumo dizer, você tem que buscar construir um relacionamento com o cliente e não buscar uma causa. Porque quando você busca uma causa, você está atrás de uma tese, mas você não ganhou o cliente. Quer dizer o seguinte, se esse cliente veio para você por causa da causa, ele pode ir para o outro que tiver uma outra causa que interessa para ele, tá? E aí você vai me perguntar, como é que eu construo o relacionamento? Do mesmo jeito que você constrói um relacionamento de amizade. Então, você tem lá um amigo, por exemplo, que trabalha no escritório de contabilidade. Estreita essa amizade com esse amigo. Por quê? Porque esse escritório de contabilidade ele possui muitos clientes. Então, o cliente já está dentro do contador. Esse contador já tem a confiança do cliente. Eu vou roubar o cliente? Obviamente que você não vai roubar. Você vai propor parcerias para esse contador. Claro. Né? E eu sempre costumo dizer, quando eu comecei a advogar, tem um contador, um grande amigo do meu pai, que logo que eu fui advogar, eu fui lá conversar com ele, né? E aí a gente brincou, inclusive, se der certo essa parceria nesse tipo de causa, com esse tipo de cliente, a gente vai fazer um percentual. Ele brincou, com certeza, não vai depois me dar um vinho e agradecer, né? Ganhou lá um monte de dinheiro e me entrega um vinho como um agradecimento. Não, vamos trabalhar junto. Então eu entendo o seguinte, relacionamento sério, relacionamento honesto é quando você tem essa cumplicidade, quando os dois lados ganham, e não aquele relacionamento que, eu vou ganhar tudo e o outro eu só usei ele de uma escada para me levar para um lugar maior, porque você vai perder esse relacionamento. É como no relacionamento com a tua esposa, né? Com o teu marido, você tem ali a parceria, ele quer jogar bola com os amigos lá, eu vou deixar ele, claro, vai lá, mas o dia que eu quiser sair com as minhas amigas, ele também vai segurar as pontas aqui em casa com as crianças. Então é essa a ideia. Constrói-se um relacionamento para que você vá construindo redes nesse relacionamento e isso pode angariar clientes. E aí muita gente me diz, professor, o senhor acha efetivo, por exemplo, eu entrar nas comissões da Ordem dos Advogados do Brasil? Eu acho que sim. É óbvio que você pensa, mas eu estou lá conhecendo concorrentes, sim, que podem ser parceiros de você na advocacia, né? Então, eu tenho lá, eu não advogo na área trabalhista, mas eu tenho uma pessoa de minha confiança, que toda vez que um cliente me procura com um problema trabalhista, eu não digo para ele, eu não faço, calma, a gente vai fazer isso aqui para você. Eu trago esse parceiro da área da advocacia trabalhista para trabalhar comigo naquele caso. Eu vou lá, eu apresento ele para o cliente, eu digo, olha, esse é o advogado que vai atender você, mas eu vou estar junto com ele. Área criminal, mesma coisa, eu tenho um professor amigo meu lá da faculdade, advogado já há bastante tempo, que quando vem alguma coisa criminal, converso com ele também. Então a ideia é essa, vai construindo relacionamentos com quem é da área do direito, para eventuais parcerias, e para quem não é da área, por quê? Porque essas pessoas podem ser seus clientes ou podem ser os seus futuros clientes. Os seus clientes ou trazer futuros clientes, né? Indicar pessoas. Né? Exato, e eu sempre digo, valorize mais o relacionamento e não ache que a tua propaganda numa eventual rede social é o que vai resolver o problema. Então assim, esse cara fala bem, esse cara tem uma tese interessante, mas eu não sei quem é ele, eu não sei onde ele mora, com quem ele vive, que local ele frequenta, será que eu vou dar a minha causa, será que eu vou confiar realmente nessa pessoa? Me parece que não. Por mais que a gente ainda tenha uma era, a gente está numa era que os relacionamentos estão cada vez mais distantes, mas a nossa profissão é uma profissão que exige relacionamentos mais próximos, porque você entrega uma procuração para alguém te representar, você entrega o poder para esse alguém falar por você perante o juiz, você entrega dinheiro para essa pessoa te representar lá numa ação judicial. Então a confiança é necessária e isso inicia pela construção de relacionamento. Então, na minha opinião, esse seria um passo inicial bem importante. Eu só complemento, eu acho que aqui você até adiantou um ponto que eu ia falar, realmente hoje, se eu tivesse que revisar a minha advocacia, não me arrependo de nada que fiz até hoje, tá? Tudo tinha o seu tempo necessário, era participar mais de comissões em OAB, tá? Acho que é importante, participação, até para criticar, para propor projetos, enfim, mas ali fazer esses bons relacionamentos. Diante daquilo, também você
aprofundar conhecimento técnico, né? Então, quando você está lá no seu curso, está num curso que eu eventualmente esteja participando, numa pós-graduação, tudo isso aumenta, além do seu conhecimento técnico, aumenta também o seu networking, né? E eu falo aqui só chamando a atenção, vocês podem não acreditar, mas saibam disso, bons profissionais estão avaliando outros profissionais constantemente, tá? Então, o que acontece? O que eu quero dizer com isso? O professor Guilherme já me indicou lá vários estagiários, tá? Deve ter indicado para muitas outras pessoas estagiários. Eu, quando estou numa escola de magistratura, lecionando a pós-graduação ou num curso preparatório, vem o desembargador, vem o juiz me perguntar, tem uma vaga no gabinete e tal. Fala, olha, aquele aluno, você lembra daquele 110? Fulano de tal, fulana de tal, é muito boa, hein? Nossa, raciocínio aguçado, responsável, educada. Gente, vocês estão sendo avaliados todo dia, então assim, às vezes você não está dando muita bola, tá no celular, tá não sei o quê, porque também está cansado, paciência, tá? Mas saiba que tudo isso influencia. Então esse primeiro passo para mim é importantíssimo. E vejam só, uma sociedade. Se você vai fazer uma sociedade de advogados, você tem que ter pessoas que se complementem. Não adianta você querer sair, se você, como eu, sou direito civil, eu, professor Guilherme, também está no direito civil, nós, dentro do escritório, se nós não tivermos muita clientela, nós estaríamos nos canibalizando. Então, por isso que geralmente no escritório você vai ter uma pessoa do direito civil, uma pessoa do direito do trabalho, outra pessoa do direito administrativo, outra pessoa do previdenciário, porque daí, dividindo despesa, todo mundo está angariando e está atendendo ao cliente, sempre mantendo ele ali dentro. Mas, última coisa que eu gostaria só de mencionar, porque esse primeiro passo eu acho que é importantíssimo, é relembrar dessa questão das parcerias, porque as parcerias me parece assim que se você quer ser muito egoísta, o tiro é curto. Né? Ganha uma vez só. Você ganha uma vez só. E você, eu tenho aqui vários casos, né, de ter participado e indicado clientes olha, você sabe um deles, aí, o último aí, muito assim, era honorários de 10 anos, né? E eu não recebi nem a garrafa de vinho, sabe? Nem a garrafa de vinho veio, nem um Campo Largo, que é um vinhozinho, hoje tá bom até, né? Antes era um vinho mais simples e tal, mas nem aquele vinhozinho de R$22 veio. Imagine o vinhozão, não é que precisasse, mas, senhores, eu nunca mais vou lembrar desse advogado. Fala, não é parceiro, não é parceiro, nunca me indica pra ninguém, não me chama nem pra comer uma carne, nada. Então, só quer, venha nós o vosso reino? Não, para por aí. Então, assim, tem que ter muito cuidado em relacionamento. Segundo ponto, segunda dica. Segundo ponto, eu costumo dizer o seguinte: você conseguiu construir esse relacionamento e você trouxe esse cliente para você, né? E aí eu tenho uma frase que eu uso muito lá no meu curso que eu digo o seguinte: perca a causa, mas não perca o cliente. Aí você dá, como assim, perde a causa? Não. Às vezes o cliente apresenta para você aquilo que ele entende que é uma causa, né? E o advogado ele tem que ter a percepção de duvidar um pouco do cliente e de abrir os olhos do cliente para aquilo que ele não está enxergando. Então, o nosso papel é representar os interesses do cliente, mas desde que haja interesse para representar. E desde que seja um interesse que de fato traga uma vantagem. Então, muitas vezes a pessoa te procura com um suposto problema que ela acha que a solução judicial para aquele problema é o que vai trazer a tranquilidade para ela, é que vai trazer o ganho financeiro, é que vai trazer a paz interior dela. E muitas vezes não é isso. Então me parece que o papel do advogado nesse momento é explicar para o cliente os benefícios daquela atitude dele, mas principalmente os prejuízos. O que você ganha e o que você perde com o que você está fazendo. E aconselhar esse cliente muitas vezes, olha, aqui nós não temos uma causa que é viável. Aqui a gente não tem uma causa que vai te trazer o que você está buscando. Por mais que você ache que é isso que vai resolver o seu problema, não é isso que vai resolver o seu problema. E aí nesse primeiro momento você vai dizer assim para mim: professor, mas pô, aí você perdeu uma causa. Você perdeu uns honorários, sim, mas você ganhou um cliente. Esse cara vai passar a confiar muito mais em você, porque ele pensa, bom, se o advogado que vive de honorários recusou fazer isso mesmo ganhando honorários, é porque realmente não precisava daquilo. E numa outra demanda que finalmente possa existir, ele venha a te procurar. Ah, professor, então quer dizer que eu vou perder a causa? Vai. Talvez você vai perder essa causa para um outro advogado, mas que talvez vai lá, vai vender uma ilusão para esse cliente, e esse cliente, como você falou, vai ganhar uma vez esse cara, tá? Então eu sempre costumo dizer, conquiste a confiança do seu cliente, nem que isso importe em você perder eventualmente uma causa, que ele achava que era uma causa relevante, que ele achava que ele tinha chance de êxito. O nosso trabalho
não é abraçar a tese do cliente de forma de olho fechado. Não. Nosso trabalho, obviamente, é defender a tese do cliente quando ela é defensável. E não ficar, eu vou começar a criar teses absurdas só para não me agarrar nesse cliente e não perder. Me parece que não. Porque aí você vai estar vendendo uma ilusão para esse cliente e quando esse cliente perder a demanda, depois ele vai perceber. Quer dizer que tudo que você me falou lá é ilusório. Então, sempre costumo dizer, tem causas e tem causa que a gente tem que dizer não. Mas, claro, de uma forma a explicar para o cliente que esse não é para o bem dele. Não é um não porque eu não acredito em você, não. É um não porque esse tipo de causa o judiciário já disse que não tem chance de êxito. Tá? Então essa seria a segunda... Posso fazer só um complemento? Claro. Assim, ó, a advocacia, o que o professor Guilherme está falando, e é o que nós defendemos há muito tempo, a advocacia honesta, né? Sim. A advocacia honesta porque, veja, senhores, se você... O que nós estamos falando aqui é para advogado que está iniciando e que quer ter carreira longa e dormir tranquilamente no seu travesseiro. Picareta não vai nem estar assistindo esse vídeo. Exato. Picareta não quer nem estudar. Então, assim, e picareta você se mede por honorários, tá? Picareta você se mede por honorários. Vou falar aqui, fazer um parênteses, para depois só complementar. Eu anteontem, fui fazer uma audiência, tinha uma audiência complicada, enfim, de condomínio. Eu demorei 8 horas para ler de novo todo o processo, e depois a audiência foi cancelada, 8 horas antes dela ser feita. Mas isso é um papo para outro dia. As males da advocacia, na realidade do judiciário, né, de alguns juízes, mas enfim, e eu estava lendo lá e em um determinado momento juntaram as propostas de defesa para a ação que eu tinha proposto pela minha cliente, né. Então a minha cliente era uma moradora, propus uma ação, uma combinatória, enfim, né, sobre uma obra. E lá dentro esse condomínio foi contratar vários clientes, vários advogados, pegou os vários advogados que tinham as propostas. Primeira proposta, 2 mil. Segunda proposta, 4 mil. Terceira proposta, 6 mil. 6 mil não, 7 mil. Quarta proposta, 10 mil. E quinta proposta, 36 mil. Para mim, e eu não vou falar aqui, só depois eu falo qual era a de 36, um grande escritório aqui de Curitiba. A proposta realmente que justificava e que o advogado se comportaria adequadamente para o tempo e a complexidade da causa era de 36. Era mais caro. Como é que aquele advogado de 2 mil conseguiria trabalhar? Eu passei 8 horas, Guilherme, tá? Professor Guilherme, eu passei 8 horas lendo o processo. É a segunda vez que é cancelada essa audiência em cima da hora. Então eu já gastei 16 horas. Sim. Quem aqui, eu não tenho problema nenhum, tá, senhores, em falar isso. A minha hora é R$500, tá? Então só ali eu gastei 8 mil. O problema é que eu já cobrei do cliente. Exato. Então eu estou perdendo 8 mil. Quando essa pessoa, para fazer o processo inteiro, cobra 2 mil, ela não vai integrar. Exato. Ela não entrega para o cliente. Então esse cliente está sendo enganado. Ele é o famoso clássico do Vampeta. Vocês fingem que pagam e eu fingo que jogo. Exato. Ponto, acabou. É isso aí. É o pior dos mundos. Então aqui é advocacia honesta. Segunda dica perfeita, advocacia honesta. Você quer ter... Mais uma vez, né? O professor Guilherme corre, eu pedalo, né? E nós estamos falando ou tiro longo ou tiro longo. Tiro longo ou tiro curto. Tiro curto vai lá, faz o crossfit, se arrebenta e não fala nada. Os crossfiteiros não ficam bravos comigo, tá? Mas é que eu vejo uns exercícios lá que eu fico assustado com o que eles fazem, né? Mas assim, tiro curto ou tiro longo. Se você quer ter uma advocacia de longo prazo, uma advocacia que os clientes vão confiar em você, a advocacia... E parece mais um último comentário que eu não deveria fazer, o entrevistado é você. O último comentário aqui nesse nosso bate-papo é: se sinta ou se coloque no lugar desse advogado, desse cliente. Imagine que você está indo ao seu médico e o teu médico está te enganando para pegar uma causa, gente, para pegar um honorário. Isso é absurdo. Para receitar um remédio, Para receitar um remédio que vai te fazer mal, vai te dar uma desinteria, pode te dar um problema pior. Aqui eu vou falar aqui, fazendo um parênteses de novo, meus parênteses, né? Bariátrica, tá aqui, tem um médico que tem, acho que 4 mil processos de bariátrica porque ele achou que criou uma tese e tal, e as pessoas fazem e daí não param de evacuar. E quem que tá com o problema de evacuação? É ele? Não. Ele pega o honorário, faz a tese, ele acredita naquilo e acabou. Então, assim, a advocacia honesta, a medicina honesta, a engenharia honesta, a arquitetura honesta, né? Exato.